Olá, pessoas! Vamos ver como configurar o ambiente para desenvolvimento React Native. Para desenvolver os aplicativos de React Native, eu vou precisar de um ambiente preparado para resolver todos os detalhes e problemas que a gente tem no desenvolvimento e realização de testes. Então, a gente vai precisar de três coisas essenciais, né? Cada uma delas responsável por uma coisa diferente. A primeira chama-se Node.js. Ele é uma plataforma baseada em JavaScript que permite executar o código JavaScript fora do navegador, né? A gente vai rodar isso num ambiente correto para fazer os aplicativos. Tá? Então ele é responsável por fazer esse processamento, por fazer o build dessa linguagem, para compilar o JavaScript da aplicação React Native, né? E sem ele a gente não consegue rodar as aplicações. Então ele é uma parte essencial ali na parte de execução e compilação dos códigos. A gente vai precisar também do OpenJDK, que é o Java Develop Kit. Então o Java é importante nesse contexto, porque ele é que vai passar, né, a compilação desse código JavaScript para as aplicações nativas, do caso Android. Tá? Então ele vai converter, né, ele vai fazer essa ponte entre o que a gente vai codificar em JavaScript e o que realmente um celular Android precisa. Então a gente vai precisar desse cara, é bastante importante. Tá? E o Android Studio. O Android Studio é o ambiente, né, a ideia oficial, o desenvolvimento do Android, e é nele que a gente vai conseguir fazer a simulação desses aplicativos usando lá celulares virtuais criados no ambiente de desenvolvimento para a gente ver se a aplicação está funcionando direitinho. Tá? Então, esses três caras são extremamente necessários e eles são vitais para a gente começar a trabalhar. O Node.js é facinho de instalar, o OpenJDK é facinho de instalar, já o Android Studio dá um trabalho um pouco maior, ele é pesado, tem muita opção para marcar, muitas escolhas a fazer, muitas configurações e testes dos nossos emuladores. Então, nesse vídeo, a ideia é mostrar esse processo de instalação e no final a gente tem aí o ambiente pronto para trabalhar. Vamos ver as instalações na prática? Estou aqui com a versão Windows 11 numa máquina virtual, zeradinha, para poder fazer a instalação com vocês de todos os pré-requisitos para trabalhar com React Native que nós vamos precisar. Então, vamos lá, vamos começar pelo Node.js. Ok? Vamos para a instalação do ambiente, começando pelo Node.js. Então, acesse a internet pelo seu navegador de preferência. Eu prefiro o Google Chrome. Procura aí na barrinha do navegador o Node.js. Temos aí a primeira ocorrência aqui, já é ele. Clica. Aí você clica em Get Node.js, baixa a rolagem aqui da página e procura a versão do instalador, que você pode baixar em formato zip ou formato MSI. Eu vou baixar o formato MSI, mas tanto faz, tá? Importante escolher a versão correta aí no caso do seu Windows, o meu é o 64, então vou baixar ele aqui. Download está ocorrendo, vamos aguardar. Terminado o download, acesse a pasta onde o arquivo foi salvo, no caso, se você não mexeu nisso, é na tua pasta de downloads. Pode fechar o navegador se assim você preferir, por enquanto. E vamos executar esse arquivinho. Processo inicializando. Estamos na tela inicial de instalação do Node.js. Vamos seguir lá, dando Next. Aí eu vou dizer que eu aceito a licença. Se você quiser ler esse texto, fica à vontade. Acho que ninguém nunca leu e ninguém nunca vai ler. Vamos dar o Next. Aí o lugar de escolha é sua também. Eu vou manter o padrão. É o arquivos de programa, aqui mostrado em inglês, Program Files, e a pastinha do Node.js. Eu vou manter, vou dar Next. Vou deixar tudo do jeito padrão, não vou encostar em nada, vou dar Next. Nessa tela você pode optar em instalar o gerenciador de pacotes Chocolate, se você assim quiser. E com esse gerenciador de pacotes você vai poder instalar outras coisas mais para frente. Não é o que eu quero, então só vou dar Next e Install. Vamos aguardar o processo de instalação. Nesse caso, o meu Windows está pedindo aí para verificar a segurança do OpenJS Foundation. Vou dar OK, sim, pode rodar.
Instalação completada, vamos dar um Finish e ver se realmente está tudo certinho, se está tudo do jeito que a gente precisa. Para testar eu vou abrir o prompt de comando, você pode clicar aqui no menuzinho, procurar pelo prompt de comando ou começa a escrever prompt, né? E ele vai te mostrar o prompt de comando. Se você gostar de execução de comandos de linha de código, você pode também chamar o CMD no executar, fica à vontade. Eu vou chamar pelo menu, que é mais didático. Na telinha do seu prompt, você vai escrever Node-V e dá Enter, para ver se o Node foi devidamente instalado e qual a versão que realmente está instalada na sua máquina. Acabamos de instalar a versão 22.18, está aí, confirmada a instalação do Node, está pronto para uso. Vamos agora testar se o instalador de pacotes do Node também foi instalado e que versão ele é. Ele é chamado de npm. Vamos colocar o "-v" de versão e ver se está lá instalado, e está 10.9.3. Estamos então já com o Node.js instalado, pronto para uso. Próximo passo, precisamos do Java, do OpenJDK, que vai ser necessário para a gente trabalhar junto com o Android Studio para fazer a compilação dos programas para Android. Então, vamos instalar esse cara aí. Vou chamar agora com Windows R no teclado a telinha do executar e vou chamar o prompt de comando com o nome dele, que é CMD. Uma vez na tela do prompt de comando, eu vou usar o gerenciador de pacotes do próprio Windows, chamado winget, e vou pedir para ele install, id, que eu vou passar a identificação do que eu quero instalar, Microsoft.openjdk.17. A versão 17 não é a versão mais recente, mas é a versão que a gente vai usar nas aulas. Se você depois quiser brincar com as versões mais recentes, é só ver qual é no site do OpenJDK, qual é a versão mais nova, e aí você coloca o nominho, o númerozinho certo, equivalente ao que você quer. Vamos no 17 mesmo. Nesse momento ele acessa a internet e começa a buscar tudo que precisa para instalar essa versão do Java. Tem aqui uma mensagem de aceitação sobre os termos de instalação. Como a gente teve no Node.js, a gente nem leu e disse sim, aqui também a gente vai dizer que sim. Então vou apertar o Y e vou dar Enter. Durante a instalação foi avisado que ele pediria confirmação de instalação, então a gente vai dizer que sim, quero, permito a atualização. Tá aqui a mensagem, a instaladora ia pedir para rodar como administrador, esperar o prompt. Então ele continua a instalação, vamos aguardar. Beleza, acusou sucesso na instalação, a gente vai checar isso usando Java --version. E vamos dar Enter para ver se ele vai localizar o nosso Java recém-instalado. E não achou. Eu vou precisar dizer para o meu Windows aonde esse software foi instalado, ou seja, adicionar esse caminho no chamado path das variáveis de ambiente do meu Windows para que eu possa chamar o Java de qualquer lugar. O Java foi instalado, ele foi colocado num determinado local no disco, e se eu estivesse nesse local eu conseguiria rodar o comando Java. Você viu aqui que eu não consegui porque ele diz, olha, você não pode rodar o Java porque eu não sei onde ele está, eu não sei o que é o Java. Java não é reconhecido como comando. Para que eu possa efetivamente rodar, eu vou ter que ir até o local de instalação. Então, vamos fechar essa janelinha, vamos descobrir onde esse Java OpenJDK 17 foi instalado, pegar esse caminho e adicionar nas variáveis de ambiente do próprio Windows. Vamos então abrir o Windows Explorer para explorar as pastas e ver onde o JDK foi instalado. Eu vou aqui em Drive C da minha máquina, arquivos de programa, Microsoft. Aí tem lá o JDK 17 que a gente pediu para instalar, entra lá. Vai na pastinha do bin e aqui dentro fica o arquivinho do java.exe, que é o que a gente quer rodar de qualquer lugar da máquina. Então esse é o caminho. O nome do arquivo não me importa, mas o caminho me importa. Então venho aqui na barra de endereço,
Copio esse caminho, Ctrl C. Vou encolher aqui rapidinho. Vou chamar no meu Windows a tela de ambiente de variáveis, então vou abrir aqui o menu Windows, escrever variáveis. Ele deve me trazer a opção de edição de variáveis de ambiente do sistema, clica nele. Nós vamos adicionar esse caminho no Path. Então vem aqui em variáveis de ambiente. Nós temos as variáveis do usuário e as variáveis do sistema. Para não ter problema, eu vou pôr nos dois. Aqui ele já entrou na do sistema, Java Home, entrou aqui o caminho exatamente que a gente já procurou, só que ele não achou o bin. Aí ele tem aqui o path com o bin. Opa, legal. Por algum motivo, vamos ver se aqui no path do usuário já tem. Vamos dar um editar aqui e ver que não. Ah, então eu vou ser obrigado a pôr por usuário? Não necessariamente. Como a gente fez a instalação e nem reiniciou o computador, o caminho que está no sistema aqui não foi respeitado. Então eu vou pôr na mão aqui, ó, novo. Vou pôr o caminhozinho da pasta bin, novo. Vou pôr o caminhozinho sem a pasta bin, só para dizer que eu tenho os dois caminhos. A pasta raiz da instalação e a pasta onde está o comando. Vou dar um OK aqui. Vou dar outro OK para fechar. Vou fechar outra janelinha. E vou testar de novo, para ver se eu agora encontro o arquivinho Java e ver a versão que foi instalada. Windows R, CMD, e vamos tentar Java. Java, tracinho, version. Enter. Agora ele encontrou, disse qual é a versão, tá tudo certinho. Já temos o Node.js, já temos o Java JDK 17. Agora vamos instalar a próxima necessidade para compilação e conversão de sistemas para Android. Inclusive ter um simulador de celular dentro do nosso Windows para poder testar os nossos aplicativos. Então a gente vai precisar do Android Studio. Vamos baixar ele do site do Android Studio. Abre o navegador. Vamos procurar lá Android Studio. Vamos dar o Enter. Estamos lá na paginazinha do Android Developer. Clicou. Então é só baixar ou atualizar os recursos do Android Studio na versão que tiver aí disponível quando você for fazer o download. No momento da gravação desse vídeo é a versão que tem esse nome diferente aqui. Narhost. Deve ser assim que fala, não faço ideia. Vamos clicar aqui para baixar. Ele está dizendo aqui que tem termos e condições. Fica à vontade de ler. Eu não vou ler, vou dizer que sim e vou baixar ele. Download iniciado. Vamos ter que aguardar ele concluir. Tá lá, vamos esperar. Beleza? Download concluído. É claro que a gente tem que lembrar que a qualidade e velocidade da sua internet interfere nesse download das instalações. Eu estou fazendo isso numa máquina virtual, Windows 11, dentro do meu Windows 11. Então a velocidade é mais lenta. Você viu que eu apressei o vídeo para a gente não perder tanto tempo. Mas sim, o Android Studio é pesado, é 1.4 GB de download. Então tem que haver uma certa paciência. Feito aí o download, vamos fazer a instalação. Vou puxar aqui a pastinha onde o download caiu. Vou fechar o navegador. E vou executar a instalação do Android Studio na versão que foi feita o download. 2 cliques nele. Pediu para confirmar, para permitir a instalação. Sim, permito. E vamos começar o processo. Deixa eu fechar a janelinha lá de trás. E vamos fazer a instalação do Android Studio. Primeira telinha, Next. Segunda, perceba que tem duas opções e eu preciso das duas. A primeira é o Android Studio em si, não dá nem para tirar. A segunda é a parte que vai nos interessar, que é a parte dos devices virtuais, ou seja, a gente vai poder criar versões digitais, virtuais, de celulares dos mais diferentes tipos, tamanhos e recursos, para poder fazer os testes do nosso aplicativo. Então, se não tiver marcado, marque-o, nós vamos precisar dele. Next. O caminho dele está aí,
Ele vai ser instalado no Android Studio, dentro da pasta Android, no Program Files ou arquivos de programa. Dá o install e aguarda o processo. Instalação completa, mais um Next. E aí eu vou dar o Finish, deixando o Start Android Studio ativado para ele já chamar o programa, para a gente configurar alguns detalhes importantes e até demorados de preparar. Vamos lá. Nesse momento, o Android Studio requer aí a informação sua, se você quer deixar ele coletar informações genéricas para fins de melhoria. Eu vou dizer não mandar, não enviar nada. A primeira tela de abertura da execução do Android Studio ainda pede uma certa configuração, então ele está aqui com o Setup Wizard. A gente vai dar um Next aqui para ele. Ele vai perguntar qual é o tipo de instalação que a gente quer para o Android Studio. Então a gente vai pôr o Standard ou o Custom. O Custom você vai ter que dizer muitas opções, o que você quer e o que você não quer. E o Standard ele vai na versão padrão, aquilo que ele acredita que é importante você ter. Vamos marcar Custom, porque aí a gente já tem como dizer as particularidades que a gente vai precisar usar. Então em Custom, Next. E aqui ele mostra o que é obrigatório, o que não pode ser retirado e o que pode ser retirado. O que não pode ser retirado são os três primeiros que estão em cinza, que é efetivamente o SDK do Android, a plataforma de desenvolvimento do Android e o Android versão 16.0. Aí ele tem duas opções que você pode remover se você quiser, mas a gente não vai querer, a gente vai deixar aqui, que é o Performance Android Emulator Hypervision Driver, que ele está aqui para fazer toda a parte de simulação, de emular os celulares, e a capacidade de criar então esses dispositivos virtuais, que é o Android Virtual Device, que a gente marcou lá na primeira etapa da instalação. Então, isso aqui não vou mexer, deixa aqui. Só quero tomar a atitude de olhar para esse local, ó, Android SDK Location. Esse endereço aqui a gente vai precisar dele depois. Então eu já vou dar uma seleção aqui, já dar um Ctrl C, e vou deixar isso aqui na memória do meu PC, na memória do meu Windows, porque no futuro eu vou criar uma variável de ambiente também com esse endereço. Assim como a gente fez com o Java, eu vou fazer com o Android, tá? Então grava esse espacinho aí e copia para você. E aí vamos no Next. Nessa tela ele pede para eu verificar as escolhas que a gente fez, então ele está dizendo aqui tudo que a gente precisa saber, é uma instalação customizada, o caminho que vai ser a instalação é esse, a gente até já copiou, o tamanho que isso vai ter para poder instalar vai ser de mais 2,37 GB, então não é só aqueles primeiros gigas que a gente esperou fazer o download para começar a instalação, uma vez instalado ele ainda vai baixar mais 2,37 GB da internet, que é todos esses arquivos que estão aqui embaixo, listados com seus devidos tamanhos. E aí a gente vai poder começar a configurar os emuladores. Mas, como tem esse tudo de download para fazer, 2,37 GB, da Next, ele vai aí te dar a informação de tudo que ele vai baixar. Eu vou ter que aceitar essas instalações, então vou dar um accept para tudo. O emulador Android, o Google Play, tudo isso aqui que está sendo pedido para instalar tem que dar o aceite, dei aceite para todos de uma vez só, e aí vou dar Next mais uma vez, e agora é o download demorado, pacas, que a gente vai ter que esperar. Ele vai baixar cada um daqueles caras e no final a gente volta para ver como ficou. Beleza, pacotes feitos os seus devidos downloads e suas instalações. No meu caso, aqui na máquina virtual que eu estou usando para fazer essas instalações, a máquina virtual não tem na CPU o suporte ao Hypervision Driver, que é para fazer aí a emulação mais rápida dos celulares. O teu tem que ter passado esse cara aí de boa, sem nenhum tipo de problema, tá? Eu vou continuar aqui a gravação, vou continuar fazendo os testes, mas eu acredito que tudo vai funcionar normalmente mesmo sem esse item instalado no meu caso aqui. Mas só na hora de testar que a gente vai descobrir. Legal? Vou dar o Finish e aí ele deve abrir a tela do início do Android Studio. Tá lá, estamos então no Android Studio devidamente baixado e configurado, só que ainda tem alguns detalhes para a gente preparar e testar antes de começar a fazer os nossos projetos de React Native. Apareceu aqui o More Actions, abre a lista de opções e vamos em SDK Manager.
É nessa tela que eu vou poder então ver que versões do Android estão preparadas na minha máquina para eu fazer todos os testes que eu preciso fazer e qual é o Android que tem na minha máquina para quando eu for fazer o build final, para pegar o meu aplicativo e levar para Google Play ou então levar diretamente para o celular, qual é a versão de Android que está preparada para ser compilada, para ser criada a versão do meu aplicativo. Nota que o Android 16, né, a API Level 36 já está instalada, está na marcação de azulzinho e está o item Installed aqui no final. Não é interessante quando a gente vai fazer aplicativo, a gente já fazer na versão mais recente do Android. A gente elimina a capacidade de rodar esse aplicativo em celulares de Android mais antigos. A gente estaria fazendo um sistema, um programa, um aplicativo que só roda para celulares 100% novos. Isso não é legal. É sempre voltar um pouco para trás, é mais interessante. Então a gente pode acrescentar aqui na nossa máquina versões adicionais a essa versão 16 para versões mais antigas. Vamos escolher aqui, por exemplo, a versão do Android 12, na verdade a versão do Android 11, chamada de R, é o apelido que ela é da API Level 30, tá? Essa aqui a gente vai querer, eu vou marcar ela, e aí eu vou dizer aqui que eu quero fazer a instalação, tá marcado para download aqui, tá? Se você tiver vontade de ter mais alguma outra versão, fica à vontade, né? De repente você quer testar no 11, que é um pouco mais antigo, você quer testar no intermediário, então você pode de repente instalar aqui a versão 13, né? E aí você vai escolhendo quais são as versões que você quer, qual vai ser a sua escolha de produção. Escolheu as opções que você quer, vamos dar Apply, e nesse Apply ele vai fazer o download desses dois caras que eu marquei aqui, para poder ter na máquina para a gente trabalhar. A minha tela aqui ficou defeituosa, apareceu aqui uma tela de confirmação, ela não terminou de aparecer a tela inteira, mas está aqui o que vai ser instalado e eu vou apertar o OK. Pronto, aí legal. Aí a tela agora é de instalação. Vamos esperar todo o processo de download dessas versões de Android que eu pedi. Prontinho, tudo feito das instalações do SDK Platforms. Vamos dar um Finish. E agora vamos discutir a segunda binha chamada SDK Tools. Vamos dar uma checada aqui se agora as coisas estão 100% marcadas, aquilo que é necessário. Então, aqui o SDK Tools build está instalado, está certinho, a parte do emulador está legal, está certinha. Emulator Hypervision está instalado, ele deu um erro na instalação, você lembra disso, mas ele diz ainda que está marcado como instalado, então deixa quieto. O Android SDK Platforms também está instalado. Vamos descer um pouquinho mais e vamos ver se precisa marcar mais alguma coisa para nós aqui. Eu vou querer marcar o Google Play Services, para que nos emuladores dos celulares que a gente estiver emulando, tenha o serviço do Google Play, caso a gente precise fazer algum tipo de integração. E por aqui só, acho que não precisa de mais nada, então vou dar aqui um Apply também, ou OK para fechar a janela na sequência, mas acho que o Apply é mais adequado. Vamos dar o Apply, vamos dar OK, e ele vai fazer então o download e a instalação do Google Play Services. Feito, tá aí a instalação do Google Play Services, vamos dar um Finish, e desta tela encerramos a brincadeira. Lembra de ter essa cópia desse endereço aqui, que nós vamos precisar dele agora para configurar a variável de ambiente, como fizemos com o Java. Se você não deu um Ctrl+C nesse endereço ainda, dê agora. Vou dar OK, beleza. Vou dar uma fechadinha no Android Studio e vamos para as variáveis de ambiente mais uma vez. Então, abrir o Windows, variáveis, editar variáveis de ambiente do sistema. Vamos em variáveis de ambiente e nós vamos então aqui acrescentar algumas variáveis. A primeira que eu quero criar, que não tem a ver com o Android Studio, foi só um detalhe do Java Home que eu esqueci de comentar. A gente já tem o Java Home criado automaticamente aqui, quando a gente instalou o Java. A gente depois só acrescentou nos caminhos de path, tanto do sistema como do usuário, mas é interessante a gente também ter o Java Home para o usuário, para não ter problema nenhum depois de compatibilidade, de localização de arquivos, na hora de realmente fazer a aplicação rodar. Então vamos dar uma simulada aqui, vamos fazer uma cópia desse cara, ó. Vou dar um editar nele, só para poder copiar o caminho dele, Ctrl+C,
E a palavra Java Home, veja que está com underline, é tudo maiúsculo. Eu vou fazer exatamente igual aqui em cima na pasta da área dos variáveis do usuário. Então, novo, Java underline home, tudo maiúsculo, e aquele endereço que eu copiei. Ok. E agora sim a gente vai fazer os de Android. Então eu vou colocar lá, novo, e agora vai ser Android underline home. E aqui embaixo o endereço daquele SDK do Android que a gente acabou de copiar lá no Android Studio. Que no meu caso é esse aqui. Legal? Então, ok. Já temos o Android Home na parte de cima. Agora vamos colocar na de baixo. Novo na parte de baixo. Mais uma vez, Android, tudo maiúsculo. Underline Home e o caminhozinho do SDK do Android. Seria bom se fosse só isso, mas a gente vai poder colocar mais algumas coisas de variável de ambiente para facilitar ainda mais a localização de todos os módulos do Android Studio na hora de fazer a nossa aplicação. Vamos adicionar mais gente. No caso, o que a gente vai adicionar então é no path. Vamos fazer isso no path do usuário e no path do sistema, em cima e embaixo. Aqui no path, eu vou mandar editar e vou construir algumas novas opções. Então, eu vou colocar aqui novo, e aí a gente vai usar porcentagem Android underline home, que é o nome da variável que a gente criou. Opa, escrevi errado. Android. Agora acho que está certo. E aí eu vou pôr a pastinha emulator para achar o caminho do emulator. Legal. Aí eu quero, de novo, vamos copiar isso aqui, porque eu vou ter que escrever esse primeiro pedaço várias vezes. Então deixa eu copiar esse pedacinho e colocar na linha de baixo. Na linha de baixo eu também quero Android Home, só que eu quero a pasta de ferramentas, a barra de Tools. Aí na de baixo eu vou querer a mesma variável de ambiente e eu vou querer de dentro do Tools os programas que lá dentro existem. Então a pastinha do Bin. E por último, mais um Android Home, agora com o Platform. Cuidado aqui para escrever isso, é Platform, tracinho, não é underline, Tools. Legal? Então a gente acrescentou 4 caminhos no nosso path, usando a variável de ambiente Android Home como local origem do SDK do Android. Esses 4 caras que estão aqui, eu vou fazer também na parte de baixo. Para ganhar tempo, vou dar um Ctrl C, outro Ctrl C, outro Ctrl C e outro Ctrl C. Isso porque eu tenho aqui no meu Windows 11 já ativado os múltiplos Ctrl Vs, né? Se você não tem, aperta Ctrl V, só que em vez de Ctrl V você aperta Windows V e essa janelinha vai aparecer. Se ela não está ativa, vai ter um botão chamado ativar. Clica nela e aí agora você pode ter vários itens copiados na área de memória do computador de uma vezada só para colar mais rápido em outro local. Fica à vontade de usar essa janelinha se você gostar. Feito. Vou na parte de baixo. Na parte de baixo, em Path, eu vou editar o Path e colocar esses caras que a gente acabou de copiar. Então eu vou clicar em novo, Windows V em vez de Ctrl V. Vou pegar o primeiro, que é o Android Home Emulator. Vou na linha de baixo e vou colocar o meu Tools. Depois eu vou pegar o meu Tools Bin. O Tools Bin eu não copiei, né? Vamos copiar esse aqui de novo e tirar o Bin. É o Tools Bin, o Emulator e o Platform. Vamos fazer o Platform agora. Pronto, Platform Tools. Beleza, agora eu já tenho Android Home em cima e embaixo. Aqui o Java e o Android aqui. Beleza? Os dois, as variáveis de ambiente, tanto para usuário como para sistema. E os paths já adicionados, tudo que a gente precisa adicionar. Vamos dar OK e vamos dar OK. Certinho? Próxima etapa, vamos configurar um emulador ou ver se já tem um emulador já configurado aqui durante a instalação do nosso Android Studio. Então vou chamar o Android Studio, que foi o software recentemente instalado, mas pode procurar ele aí na tua listinha do Windows. Vamos aqui em More Options e vamos em Virtual Device Manager, que é o gerenciador das nossas máquinas virtuais aqui, dos nossos celularizinhos. Vamos observar que não tem device nenhum, até que ele conseguiu terminar de carregar aquele que ele tinha,
E aí ele me disse que ele tem um telefone API 36, Android 16, de porte médio, e não é o que eu quero trabalhar com a versão mais antiga. Então ele me pediu aqui para dar um OK nesse software, vamos dar um permitir aqui para o Windows deixar ele rodar direitinho. E eu vou jogar fora essa máquina de celular API 36 e vamos instalar um com o Android R, um Android um pouco mais antigo. Então, 3 pontinhos aqui no canto da linha, vamos dar um delete, vou jogar fora esse, não quero, delete. E vamos criar um virtual device novo. Criando um novo, a gente vai poder escolher as configurações desse device. Na minha telinha aqui vem o alerta lá em cima que a CPU não dá suporte a VTX e SVM, aquele problema que eu tenho dessa máquina virtual não ter uma CPU real com esse recurso, mas ainda assim eu vou seguindo adiante. O teu não deve ter esse aviso, mas aí tem aí na primeira coluna qual tipo de coisa que você quer fazer. Você quer um simulador de qual device? Você quer telefone, você quer tablet, você quer um Wear OS, ou seja, por exemplo, um relógio, você quer fazer isso para uma televisão, o que você quer fazer, né? Eu vou deixar em fone, porque a nossa ideia vai ser essa, e aí você vai escolher aqui, pelo tipo que tem na lista, qual o telefone que você quer simular. Então você pode fazer a escolha de várias formas. A que eu vou pedir que você faça é que você escolha uma que tenha a Google Play, para a gente poder depois mexer com isso. A API está aqui a ordem delas, você pode seguir para aquela que você achar interessante, depois a gente pode configurar. E a gente pode olhar também pela dimensão, né, pela largura e pela altura, né, em pixels, do que seria a resolução da tela. Para nós aqui, para não fazer um negócio muito grande, não ficar uma coisa muito pesada, né, para a gente só poder simular as coisas direitinho, eu vou pegar, por exemplo, um Pixel 2. Pixel 2 é um celular de porte médio, né, de 1080 por 1920, o que seria uma tela razoável, 420 dpi de densidade de pixel, e vou usar então essa versão Pixel 2. Escolha e explore o que você quiser na sua opção. Vamos de Pixel 2 aqui no meu caso. Vou dar um Next. Eu posso nomear essa minha escolha. Eu vou deixar o próprio Pixel 2 aqui, não vou mexer nisso. E aí eu vou poder escolher qual é a API que eu quero. A API que eu quero não vai ser a 36, né? Vai ser a versão mais antiga que a gente já tem instalada agora há pouco. Apareceu a listinha, vamos escolher o nosso Android 11, que é a API 30, que é o R. Vou marcar ele. E sim, quero o Google Play Store, quero ele sim, vou querer utilizar. Ele mostra aqui qual é a dimensão, né? 1080 por 1920, 5 polegadas, tá? Então é isso que a gente vai utilizar. E aí a gente vai poder marcar o que precisa ser marcado. Tem aqui a indicação de que precisa algumas instalações a serem feitas aqui também, tá? Então vamos baixar, clica no botãozinho. Espere ele fazer download. Veja que a instalação é repetitiva, tem muita coisa para a gente escolher, muita coisa para ele perceber. Agora ele vai pegar a imagem do Android, né? A imagem que vai ser instalada nessa máquina virtual com a escolha que a gente fez. Então vamos aguardar de novo aí essa instalação. Pronto, esse download de instalação foi feita. Vamos dar um finish aqui. Se você quiser instalar o de baixo também, que é para x86e64, também você pode fazer o download aqui. Fica à vontade. Eu vou dar a conclusão agora. E está pronto a instalação do nosso emulador, né, o emulador configurado. Agora eu vou rodar ele. Lembrando que a primeira execução é sempre mais lenta que as demais, né? O emulador ele tem que se preparar para começar a exibir esse celular fictício, né? Cada máquina, cada memória, cada Windows vai dar a sua velocidade de execução. Então eu vou dar o play aqui. E aí você notou que eu efetivamente na minha gravação do vídeo em máquina virtual não consigo ver a minha máquina virtual por conta de todos os avisos que ele me deu que a CPU não tinha o recurso para rodar essa virtualização. Então eu não consigo executar aqui na máquina virtual. Mas vamos ver aqui no meu Windows real a execução desse emulador do celular que você teria configurado. Se você seguir o vídeo até aqui, você está com ele aí prontinho para dar o play. Vamos ver. Pois bem, estou aqui na minha máquina real agora, não mais na virtual. Estou na tela do Device Manager, que foi aberta a partir do Android Studio. Eu já tinha um Pixel 3
Agora eu fiz o Piskel 2 igualzinho que a gente fez agora junto. E eu vou dar play. Vai ser a primeira execução dessa máquina virtual aqui, desse Device Manager do Piskel 2. Vamos dar play. Observa aí que já começou a aparecer o celular, né, simulado. Ele tem uma barrinha aqui do lado. Deixa eu encolher aqui para ficar mais bonito no vídeo. Desse lado a gente vai ter os botões de power do celular, os de volume, os botões que seriam laterais, chamada direta da câmera, mexer com zoom, virar o celular para testar ele, né, lateralmente, e os botões do tradicional, né, o fechar o teclado, fechar os programas, alternar entre programas, além de um menu cheio de opções que a gente pode apertar a partir daqui, tá? Como eu falei, a primeira instalação, a primeira execução de uma máquina dessas, ela é pesada, ela demora. Só agora ela deu vida aqui ao logotipo do Google, né? Seria ter tirado o celular da caixa, né? E agora a gente vai ter a abertura do sistema operacional pela primeira vez. Legal, carregou. Estamos com o celular aqui rodando o nosso Android R. Se você vê, ele é um celular normal. Se você puxar aqui do cantinho da tela de cima para baixo, você vai poder trazer aquele menuzinho de opções. Ele mostra que ele está terminando a configuração, está dizendo que tem o disco virtual, né, o cartão virtual do celular. Ele vai passar aqui por umas atualizações. Tem os comandos padrão que você está acostumado no seu celular Android, né? Eu posso aqui de baixo para cima puxar, também vou ver os aplicativos instalados, tá? Então é um celular que a gente vai poder trabalhar normalmente. A gente vai produzir os aplicativos e testar aqui dentro. Beleza? Com isso, estamos com o ambiente pronto, todos os softwares instalados necessários para rodar nossas aplicações. Agora o assunto é o Visual Studio Code. A gente precisa de uma IDE para desenvolvimento, um local para editar os nossos códigos, criar os nossos códigos. Então, além daqueles programas que a gente acabou de instalar, de ambiente de compilação, de emulação, a gente vai precisar de um lugar para digitar os códigos e a gente vai preferir o Visual Studio Code, que é a ideia de desenvolvimento mais ativa no momento aí no mercado. Então você acessa o site aí do code.visualstudio, baixa o instalador, faz a instalação e aí você vai poder instalar as extensões que você desejar. Você vai ver no vídeo que eu vou instalar algumas extensões, umas voltadas ao React Native, outras eu vou mostrar que existem para que você use para outro tipo de programação, fica à vontade de explorar isso. Então, vamos ver na prática a instalação do Visual Studio Code. Beleza? De volta à minha máquina virtual, aquela que a gente acabou de instalar o Node, instalou o Java, instalou o Android Studio, configurou lá o nosso celular virtual. Agora a gente vai instalar o editor de códigos. Então vai lá no navegador, aquele de sua preferência. Mais uma vez, eu prefiro o Google Chrome. Escreva lá em cima Visual Studio Code. Dá um Enter. Estamos aqui então no site oficial do Visual Code. Clica para acessar. Pode aceitar os cookies se você quiser, fica à vontade, isso aqui não há problema nenhum. E vamos fazer o download for Windows aqui. Download iniciado, vamos esperar. Download concluído, vamos acessar a região ali onde ficam os downloads. Fechar esse navegador. Beleza, está aqui. Agora vamos executar a instalação do Visual Code. Vamos concordar com a licença, como a gente concordou com todas as outras. Deixa tudo na posição padrão, com o nome padrão. E aqui eu vou sugerir que você marque algumas coisas. O colocar o ícone na área de trabalho é uma escolha total sua, não vou me meter nisso. Mas essas duas opções aqui de cima eu acho legal você marcar, porque elas acrescentam nos menus de contexto, ou seja, quando você clica no botão direito de algum arquivo, alguma coisa do tipo, aparece então a opção de você poder fazer a abertura do arquivo direto no Visual Code. Isso é legal, então eu recomendaria marcar. Tá? Registre Code como editor de tipos do arquivo suportados, então ele vai virar o editor padrão, e eu vou adicionar automaticamente ele no Path. Isso só vai acontecer depois que reiniciar a máquina, mas tudo bem, não há problema nenhum. Essa mensagem não tem a ver com a instalação, vamos dar o avançar, instalar e esperar ele terminar de fazer a sua instalação.
Feito, instalação completada, já está até com o item iniciar o Visual Code. Vou dar o concluir e abrir a primeira vez o nosso editor na minha máquina Windows. Esse é o nosso editor, ele está me trazendo aí um welcome com informações gerais sobre o que é que tem e tal. Eu não quero ler isso agora. E eu vou na seção de extensões. Aqui, gente, bom divertimento. Tem gente que coloca um monte de instalações de extensão no editor para facilitar algumas coisas. Algumas são estéticas, outras não são tão estéticas assim. Então, por exemplo, se você quiser fazer com que o editor te exiba os ícones e os arquivos de maneira mais interessante, você pode procurar pela palavra Material Icon Theme. E aí você vai procurar uma extensão que é esta aqui, né? Clica nela para olhar do que se trata, né? Você vai notar aqui que ela está com a opção de auto-update, então se o fabricante desse cara mexer na configuração, você também vai ser atualizado automaticamente. E a ideia desse software é trazer figurinhas bonitinhas para os arquivos. Tá? Então se o arquivo tem uma extensão PHP, ele mostra o ícone do PHP. Tem toda uma explicação do como é que funciona, como é que você pode cutucar se você quiser. Eu vou simplesmente instalar, clicar no botãozinho de instalação, vou confiar no publicador, né, no cara que fez, no fabricante, vou mandar instalar. Quando eu ficar aqui para tirar, é porque ele já está, né? Vou esperar ele ficar azulzinho de novo. Está instalando ali. Uma vez instalado, ele está perguntando qual que eu quero usar, né? Eu quero usar o que eu instalei agora. Cliquei aqui em cima, pronto, ele virou o padrão, tá? Então ele agora são os ícones que vão aparecer para arquivos, vão aparecer aqui na abinha de arquivos. Quando houver arquivos, você vai ver as figurinhas mais bonitinhas usando esses ícones instalados. Tem outras pessoas que gostam de ficar procurando tema visual. Então um famoso é o Drácula. Drácula Theme. Então você vai ver que tem um desenho do Drácula aqui. O que faz isso? Muda o tema do Visual Studio, muda um pouco as cores. Tanto a cor do editor como a cor das letrinhas do texto. Conforme as palavras vão ganhando significados dentro da linguagem de programação, elas vão sendo pintadas de um jeito diferente. Ah, então eu sou um parâmetro de função, eu fico laranja. Eu sou uma classe, eu fico cor-de-rosa. Ele vai fazendo essas corzinhas para a gente entender melhor o código. O Visual Code padrão já tem essa diferenciação, tá? Mas tem gente que gosta de ficar procurando temas diferentes para brincar. Então, se eu instalar esse cara aqui, você vai ver que já vai dar uma mudadinha na cor do próprio editor, coisa sutil quase, não vai interferir, impactar em quase nada, mas é só uma brincadeira lá. Deu uma mudada de cor, você pode escolher o tema soft ou o tema não soft, tá? Fica à vontade, qual que você preferir. Legal? Dependendo do que você vai fazer com esse editor, porque esse editor permite você trabalhar com diferentes linguagens, diferentes plataformas, focos totalmente diversos, você pode querer instalar outras extensões um pouco mais úteis. Vamos dar um exemplo que não tem a ver com o nosso universo de React Native, mas vamos supor que eu quero trabalhar com PHP. Então eu posso colocar aqui o PHP IntelliFans. O PHP IntelliFans é uma extensão que facilita na digitação dos comandos da linguagem PHP. Então veja que tem sempre alguma coisa específica sobre aquilo que você vai fazer com o editor. Então, por exemplo, é esse cara aqui, esse elefantinho, vamos instalar ele. Então, se eu sou um programador de PHP, eu vou querer ter esse cara. Né? Se eu sou um programador puramente front-end, vou fazer só HTML e CSS, tem muita gente que gosta de usar o Live Server, que seria uma extensão para simular um servidor, e é um servidor que fica ativo direto. Então, quando você abrir o projeto do teu código para testar no navegador, você não precisa dar reload na página. Você faz alteração no código, automaticamente a página já atualiza sozinha. Então, tem uma fanbase muito grande para Live Server. Eu não sou um deles, tá? Eu não gosto de usar o Live Server, eu não ponho o Live Server no meu Visual Code. Eu prefiro outro, que não é Live Server, portanto ele não fica lá o tempo todo atualizando sozinho a página. É uma coisa que eu, programador, não gosto. Eu gosto de eu mexer nisso, atualizar quando eu preciso que atualize. Então eu não sou um fã do Live Server, mas eu sou um fã de outro, um que chama OpenPHP. E não é só esse nome, ele é OpenPHP
Ele também abre HTML, ele também abre JavaScript. Se você olhar essa bolinha de basquete aqui simulada, você vê que ele é abrir PHP, HTML e JavaScript no navegador. Esse eu gosto mais do que o Live Server. Então é esse que eu costumo instalar. Então perceba que cada um tem as suas vontades, os plugins de preferência, dentro do universo daquilo que vai ser feito. Tem um, por exemplo, interessante, que chama To-Do. Deixa eu ver qual que é ele que eu gosto. É esse aqui, To-Do Highlight. Tá? Esse aqui ele tem uma ideia de ser estético só, é só uma aparência, só que é uma aparência que tem uma funcionalidade interessante. Porque se você escrever no meio do seu código um comentário com a palavra to do, que significa para fazer, você consegue ter um destaque pintado de amarelo forte, aonde tem aquele ponto do código-fonte que você marcou que tem que fazer alguma coisa que você vai fazer depois, que é para você não esquecer. Então você cria um comentário no código, põe a palavrinha to do na frente, e ele marca isso com uma cor e fica fácil de achar no código em que ponto do código-fonte você deve continuar. Então, explora o universo de extensões do Visual Code, tem bastante opção, né? Tem bastante vídeo na internet mostrando. Então, se você quiser ver quais que você tem, se você esperar que ele recarregar aqui o meu, você vai ver que eu já instalei 6 extensões do meu VS Code. Deixa eu ampliar aqui para você ver. Vem, mouse, acompanha. Deixa eu tirar esse cara aqui daqui. Pronto. Então veja aqui no meu caso eu instalei o Dracula TM, o Live Server, o Material Icon, o OpenPHP, o PHP IntelliFence, o To-Do Highlight. E tá mais do que bom, cara. Mas depende do que você quer fazer, fica à vontade aí então de explorar o mundo do Visual Code. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir também no Instagram em @profred_ensina. Até mais!